Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma live, mais um encontro. Hoje eu tenho um convidado bem bacana aqui, que é o Weder, que ele é psicoterapeuta, e a gente vai falar sobre relacionamentos. Daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui para a gente bater um papo, né, sobre esse assunto, mas eu quero te falar um pouco sobre o que a gente vai debater aqui hoje, né? Eu não sei se você já reparou que talvez você está repetindo padrões de relacionamento, né? Às vezes você tem um relacionamento abusivo, por exemplo, com um namorado, com uma namorada, e aí você vai lá e termina esse relacionamento, e o que acontece? Você encontra outra pessoa e acaba repetindo o mesmo padrão, né? Outra pessoa que é igualzinha, mudou o nome, mudou o endereço, mudou o sobrenome, mas às vezes acaba sendo, parece até que é a mesma pessoa, né? Isso por que acontece? Por que a gente acaba repetindo esses padrões de relacionamento na nossa vida? Porque a gente aprendeu as coisas que a gente sabe hoje, a gente não veio para a vida sabendo elas, a gente aprendeu com as experiências que a gente teve. Então, aí eu te pergunto, quais são os relacionamentos que de alguma forma você se baseou para saber quem você é hoje, né? Para saber como é um relacionamento amoroso, um relacionamento profissional, né? Em quem que você se baseou? Então, quais são os padrões? Os padrões geralmente são os nossos pais. Como foi o relacionamento dos teus pais? Como é que foram os teus relacionamentos anteriores? E por teus relacionamentos anteriores, eu coloco aqui não só relacionamentos sérios que você teve realmente com um grande compromisso, mas momentos em que talvez você teve, sabe aquele amor platônico da adolescência, aquele amor assim, uau, da vida inteira e tal. Como é que aquela pessoa te tratou? Às vezes aquela pessoa lá, ela foi cruel com você e você sentiu que você não é bom o suficiente, que você não é digno de ser amado, que você não merece coisas boas da vida, e aí você acaba encontrando na vida pessoas que estão condizentes com esse padrão aí, né? Esse padrão que faz você sentir desse jeito. Edi, falou ótima noite, seja bem-vindo aí, meu amigo. Muito bem, Weder, você tá por aí já? Eu vi que você entrou aí. Se quiser, já manda o convite para entrar na live aqui. A gente já entra aí, tá bom? Manda a solicitação que eu já aprovo aqui. Vamos lá, tá? Então a gente precisa entender que o relacionamento, né, tudo que a gente sabe na vida hoje, a gente aprendeu. Então quais foram esses padrões? É sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. A gente vai falar um pouco também sobre projeções, sobre expectativas, sobre como a gente se frustra com as outras pessoas, né? E o que a gente pode fazer para não se frustrar com as pessoas. O Éder já está entrando aqui, vamos ver se ele está vindo, para a gente começar esse nosso bate-papo aí, falar um pouco dessa troca de experiências aí. Fala, meu amigo, boa noite, Boa tudo bem? noite, Seja boa bem-vindo. noite. Tudo bom com você? Beleza, maravilha, melhor agora, meu. Legal. Como é que tá a imagem? Tá muito Tá escuro? bom, não, tá ótimo, tá legal, tá Ó, dramático, assim, até dá um fundo escuro, uma iluminação, assim, gostei, curti. legal, legal. E aí, como é que você Eu tá? tô bem, graças a Deus. A gente tá na luta aí, né? Tá compartilhando com um amigo aí a live e é muito bom, é uma honra. Que legal, muito obrigado, meu amigo. Weder, então a gente estava falando sobre isso esses dias, você atende também bastante gente aí com problemas de relacionamento, com dificuldades de relacionamento, casais brigando, situações que talvez não estão bem resolvidas, relacionamento que a pessoa termina com uma pessoa, encontra um outro namorado que é igual, né? A mesma pessoa, no outro corpo, né? Com outro nome É, ali. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí. Começa aí, como é que você vê isso, enfim, como é que é esses teus atendimentos, o que você viu a respeito disso até eu aqui? vi exatamente o que você estava falando, padrões se repetindo, enquanto a pessoa não percebe que ela precisa curar dessa ferida, desse vazio, que ela está buscando, na verdade, de forma inconsciente, algo que foi perdido, algo que faltou lá na época da infância dela, seja com o pai ou com a mãe, ela está buscando isso nos relacionamentos e olha, como eu te falei, eu tenho atendido nesse momento uma demanda muito grande de pessoas, homens e mulheres, mas a gente sabe que talvez a mulher seja mais corajosa para se abrir o coração. Então, Por muito isso que mais elas mulheres. vivem mais, né? Por Exatamente. isso que elas vivem mais. A gente atende muito mais mulheres na terapia Muito. porque Você elas estão mais também. preparadas para falar sobre isso. E por isso que vivem mais. Vai. Pega a dica aí, você é homem que está vendo. Exatamente. Então, não tenha vergonha, não, porque, inclusive, o consultório, né, o nosso trabalho é um trabalho muito responsável e muito sigiloso, né? O que a gente Claro. conversa aqui fica aqui, né? O que a gente está interessado realmente é poder ajudar a pessoa, e só que para a gente ajudar a pessoa, ela precisa falar o que está acontecendo. Ela precisa ser muito honesta com o terapeuta, consigo mesmo, porque não faz Uhum. sentido eu querer me curar de algum tipo de problema, de algum tipo de ferida e esconder o que está acontecendo, ou talvez os meus pensamentos mais íntimos, o que está acontecendo aqui dentro do meu coração, ou meus comportamentos, porque
a gente está preparado para poder identificar algumas coisas ali, né, Rafael? Aham. É, com certeza. E eu não sei se já aconteceu com você, Éder, mas para mim já aconteceu os dois casos, e é curioso, assim. Aconteceu, por exemplo, uma mulher que ela veio procurar, porque ela estava muito disposta a separar. Ela falou, não, o meu casamento já não tem mais jeito, eu decidi que eu vou separar, eu quero fazer terapia para ter uma ajuda emocional, para eu conseguir dar esse passo. E ela veio e fez a terapia, e na terapia ela entendeu que aquele era o amor da vida dela, que ela ia fazer dar certo, ia lutar, e enfim, ia dar certo. É E o verdade, contrário Felipe? também. E Pessoas parabéns. que vieram e o contrário também, pessoas que vieram assim, não, porque eu tô com um problema de relacionamento, eu quero poder resolver isso aqui, porque eu tô me sentindo mal, ansiedade, não sei o quê. Aí veio pra terapia e entendeu que aquele casamento, ou aquele relacionamento já tinha acabado faz tempo que a pessoa tava ali, né, sendo manipulada, enfim, Isso tudo mais, e disse assim, aconteceu, cara, Rafael. não quero mais. Rafael, olha só o que aconteceu. Uma mulher numa cidade vizinha aqui da minha me procurou porque ela queria separar, estava abafada e ela já estava se relacionando na questão da Aham, traição, né? Já estava relacionando sei. com uma outra pessoa e a cidade era muito pequena, ela estava correndo risco de a qualquer Aham, momento as pessoas saberem do que estava acontecendo ali, ela estava se encontrando com outro e eu perguntei para ela o que ela queria. Ela falou que queria se separar. Então eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é resolver essa questão, porque ela estava dando muita ansiedade com a situação também, além de todo o problema, aquela ansiedade por se sentir culpada. Eu falei, olha, primeira coisa, vai lá e abre o jogo, eu te ajudo. Quase que eu escrevi, Rafael, um scriptzinho para aham, ela falar da melhor forma. E aham, aí, ela vinha na sessão posterior, e aí, falou com ele? Eu não consegui. Aí assim, aham, ponderava, fazer exercício, não sei o que e tal. Agora você vai fazer, vou fazer. Chegava lá, ela. Aí na outra semana eu chegava aqui, não. Aí eu olhei para ela assim: você não conseguiu falar com ele? Você ainda gosta dele, não é? E exatamente isso que aconteceu. Aí eu falei aham. com ela assim: o que é mais fácil? Você falar que seu marido quer se separar ou que quer retornar ao casamento, quer contornar a situação? E aí ela falou: é mais fácil isso. E foi lá e estão juntos até hoje. E é Aham. muito legal isso, né, Rafael? E é interessante nesse caso aí, né? É o caso clássico que às vezes a gente não quer ser o chato da relação, a gente vai engolindo, vai aguentando, a gente não diz o que incomoda, a gente não luta para curar aquele relacionamento, a gente vai deixando o outro me maltrata, o outro faz coisas que me incomodam, e eu vou deixando e vai desgastando a relação, até que chega uma hora que eu digo assim, não, cara, agora o único jeito é terminar, o único jeito não dá mais para curar isso aqui, já foi longe demais e tal. E a pessoa já se desconecta emocionalmente do outro a ponto de ter um relacionamento fora, como você falou, né? Acontece tudo isso. Só que às vezes o que a pessoa quer, no fim das contas, é fazer aquilo ali dar certo, né? Só que para fazer aquilo ali dar certo, você tem que falar o que precisa ser dito. E às vezes a gente tem medo de falar o que precisa ser dito, né? Tipo, eu tenho medo de falar que isso que você está fazendo me incomoda, por exemplo, porque aí você vai achar que eu sou uma pessoa ruim. Só que se eu não falar isso, eu vou gerando um mal-estar dentro de mim que cria uma barreira entre nós. E de repente essa barreira acaba afastando a gente, né? E as consequências são muito ruins, como essa Uhum. dela ter uma relação por fora, né? Uma coisa que Aham. assim, meio que moralmente não é legal e tem consequências para a vida dela, para os filhos. Então, esse é o problema de você não conversar, o diálogo com a pessoa que está Uhum. junto com você é muito importante isso. Muitos relacionamentos já não estão dando certo, o que a gente vê hoje é muito problema em relacionamento, seja namorado, seja noivo, seja casamento, enfim, pessoas que estão se separando ou pessoas que estão solteiras, estão e vêm no consultório, estão infelizes porque não conseguem atrair uma pessoa legal para a vida delas. Então, Uhum. nessa onda, nesse círculo vicioso de que é uma coisa séria, mas encontra só pessoas para curtirem. Então, infelizes esses solteiros que querem entrar numa relação. Uhum. Mas, em contrapartida, também tem os casados que estão infelizes porque estão casados, porque já não Uhum. conseguem mais suportar o peso de um marido castrador, de um marido que é muito arrogante, ou de uma mulher também que tem esse tipo de comportamento, ou que é muito ansiosa, que é muito Uhum. nervosa. Então, a gente vê que esse jogo de achar que a felicidade está numa via ou noutra, ela está na solteirice ou está num relacionamento sério, é um grande engano. E é por Com isso que eu certeza. vejo que as pessoas
elas têm problemas nos relacionamentos porque elas não percebem que elas já estão entrando nos relacionamentos feridas. Uhum. E aí ela quer que a outra pessoa, lógico, de forma inconsciente, cure aquelas feridas dela. Uhum. Que a outra pessoa preencha aqueles vazios que ela tem. Uhum. E aí você encontra uma pessoa que também tem feridas da infância, que também tem problemas. E aí os dois se encontram, imagina só, um hospital em que o doente é ao mesmo tempo médico e fica tentando Aham. curar quem está doente se ele também está doente. Então, é uma Exato. receita para não se dar certo. E aí, por isso que a Uhum. gente vê isso aí. O caso clássico aí, né? A menina, por exemplo, que sentiu a falta do pai, né? Um pai ausente ou indisponível, aquele pai que nunca estava presente e tal. E ela acaba encontrando nos relacionamentos sempre se interessando por caras mais velhos, Uhum. assim, caras muito protetores, que são, de alguma forma, a figura do pai, assim, né? E aquele cara, ele acaba encontrando a menina que ele vai cuidar como uma filha. E, de repente, perde a atração sexual, o relacionamento esfria, porque afinal de contas eles estão numa relação de pai e filha ali, né? Isso Uma é, coisa que acaba, né, virando um problema. A coisa que você falou de as feridas, e a gente descontar no outro essa ferida, né? É um exemplo clássico também, eu vejo assim, por exemplo, a pessoa que foi traída, né? Imagina o cara foi traído por uma ex-esposa. Aí ele terminou o relacionamento e falou assim, não, fui traído e tal. Aí ele quer que a nova companheira dele prove para ele a todo momento que não vai trair ele. Cara, ela tá pagando uma conta que não foi ela que fez, né? E aí fica pesado para ela. Como é que você vai provar que você não vai trair alguém? Não tem como você provar, tem como viver a tua vida. E aí esse excesso de cobrança torna o relacionamento pesado, faz com que as pessoas não fiquem assim totalmente livres, enfim, para viver a vida delas da forma mais natural e tranquila possível. E isso vai afundando o barco, né? Essas inseguranças nossas, essas marcas nossas, essas feridas emocionais que a gente realmente precisa tratar. Porque eu vejo assim, Weather, as pessoas falam, o tempo cura as feridas. Nem todas. Eu vejo que tem feridas que o tempo aumenta, né? Tem feridas que o tempo só aumenta. A gente precisa realmente parar, né? Tipo, pegar o carro e botar na oficina, erguer ele lá naquele negócio lá, para a gente parar no nosso sistema aqui na terapia, realmente, e curar essas coisas. Senão a gente fica repetindo padrões, né? E achando que a culpa sempre é do outro, né? Geralmente a gente não percebe isso, essa problemática que está dentro de nós e essa busca incessante e nunca encontrando. A Aham, mulher vai buscando, buscando e ela nunca encontra aquela pessoa ideal. Ou ela tem a dificuldade porque ela está querendo a pessoa ideal, a pessoa perfeita. Eu digo assim, se você aham, está querendo encontrar o homem perfeito, se você encontrar, pelo amor de Deus, deixa ele em paz, porque ele deve estar procurando a mulher perfeita também. Então não vai dar match, não. Porque se você está procurando uma aham, pessoa perfeita, você não é. Então deixa ela em paz. Então as pessoas, nós estamos buscando alguém para nos fazer feliz. E essa é a aham, verdade. Enquanto a gente não entender isso, eu vejo muitas mulheres, de novo aquela questão das mulheres, né, com uma carência extrema, com a baixa autoestima muito grande, permitindo que os homens façam o que quiserem na relação. uhum, E elas sempre obedecendo, sempre fazendo da forma que eles querem, pelo medo de não ficarem sozinhas. Na é muito verdade, medo de comum, não né? serem abandonadas, pelo medo de novamente não serem rejeitadas. Esse sentimento de Aham, rejeição que ela não sabe, mas ela está aham, trazendo, provavelmente, de uma relação com a mãe, ou de uma relação, principalmente uhum, com o pai, sem uhum, perceber. Mulheres estão repetindo padrões de relacionamento, só muda o nome e alguns detalhezinhos, e aham, muitas delas, muitos desses que ela está relacionando, têm o mesmo tipo de personalidade negativa do pai. E uhum, ela se atrai aquele tipo de personalidade. uhum, Um exemplo, o pai bebia pra caramba, era violento. Aí ela se conecta com pessoas que têm esse problema também com o vício da bebida, ou que é um pouco uhum, violento, e assim vai. Então, uhum, é esse o contexto das relações que a gente está encontrando, né, Rafael? uhum. Também, Porque você também. essa pessoa, né, esse cara que é
o violento, digamos assim, ele é familiar para ela, de certa forma. Aquela energia Virar, dele, ela já conhece aquilo ali. Não que seja bom, mas é familiar. Aquilo ali ela já conhece, ela é atraída por aquilo que é familiar, né? Então, por isso que é importante a gente curar essas histórias. Mas essa história dessa mulher que você falou, acontece com homens também, homens que estão vivendo esse mesmo padrão aí. Mas o diálogo, assim, que chega a ser assustador é assim, é melhor eu aguentar isso do que a dor de ficar sozinho, não é? É melhor eu ficar com ele do que ficar sozinha. Falei, pô, mas como que pode ser melhor você estar junto com uma pessoa que te xinga, que te maltrata, que faz conta no teu cartão de crédito, que te abandona, que te humilha, que te trai? Isso é melhor do que você estar sozinho de que forma? Me conta, né? É muito complicado isso. Como a nossa dor emocional, as feridas, elas fazem a gente se colocar em lugares que realmente não são pra gente, só pra gente não encarar aquilo que a gente precisa olhar, né? Às vezes a gente só ela precisa não olhar para aquilo conhece, né, ali. Rafael? Aham, Essa dor, a dor que ela está sentindo, ela já sabe como que é. A outra aham, dor, que é de ficar sozinha, de ter que encarar uma vida na solidão, vamos dizer assim, ou pelo uhum, menos no primeiro momento, ela não conhece. Então a gente uhum, tem muita coisa ainda, essa coisa de ficar na zona de conforto, até mesmo na dor, não é só no aham, prazer, é na dor claro. também. Então, olha Uhum, só o que aconteceu. Uns foi antes da pandemia, uns 3 anos atrás, ou talvez um pouco mais, eu atendi uma moça que estava num casamento totalmente tóxico. O marido dela era aquela pessoa que gostava de se fazer de santinho, de uhum, bonzinho na rua, todo mundo sei. percebesse que ele era o cara perfeito, Uhum, mas dentro de casa maltratava, violentava, aham, batia e tinha uns comportamentos meio doentios com o uhum. bicho lá. Não preciso nem falar o animalzinho que eles tinham lá, nem Tá. preciso falar. Mas, e é o tipo da coisa que ele era tão bonzinho para as outras pessoas que se ela falasse ele faz essas coisas em casa, ninguém ia acreditar, né? Ninguém, Ela que é a louca exatamente. da história, Ela né? Capaz, pecava ele não. também, o Rafael, porque ela não contava para ninguém. Ela Aham, ficava guardando, como você falou, ela aham, guardava aquilo. Eu falei, minha filha, no dia que você contar, é lógico que ninguém vai acreditar. Você fica tentando disfarçar uma uhum, relação que não existe. Pois bem, ela me procurou porque queria separar. E ela estava com um problema no coração, ela tinha colocado uma válvula, olha só que drama. Uma válvula, eu uhum, não conheço muito sobre esse assunto, mas vamos dizer, uma válvula que não era permanente, ela precisava trocar depois de 10 anos. E ela tinha um aham, sonho de ser mãe. Então ela aham, colocou essa válvula que precisava trocar mais para frente e disse, ó, quando eu for mãe, eu vou aproveitar. Só que aí desandou o relacionamento, como eu te contei, e ela estava nessa encruzilhada, ela estava nessa coisa, eu vou ter que fazer, eu se sentindo culpada de não ter feito a cirurgia já permanente para não precisar mais, e além disso, não ia ser mais mãe, com ele pelo menos, e uhum, também a situação do casamento. Então, ela me procurou, a gente conseguiu fazer com que ela saísse da relação. Ela conseguiu sair da relação. E pouco tempo depois, tipo 2 meses depois que ela saiu das sessões aqui, ela se divorciou, desquitou e já encontrou uma pessoa bacana para ela. E aí eu via no uhum, WhatsApp, no Instagram, as fotos deles felizes, daquela coisa maravilhosa. Eu falei, nossa, estou muito feliz com você e tal, né? Eu mandava mensagem para ela me agradecendo. Aí ela foi fazer a cirurgia dela. A pessoa acompanhou, ela muito feliz. E a cirurgia era bem pesada, tá, Rafael? Era bem uhum. punk mesmo, tá? Imagina. Uma válvula do Mas coração, muito né? mesmo. Aham, E ela conseguiu. Eu lembro que eu mandei alguns áudios. Eu devo ter mandado até áudio seu também, de hipnoterapia, né? Então, rapaz, beleza. Encontrei com ela, deve ter um mês mais ou menos, num restaurante um dia de domingo. Eu olhei para ela assim, e a ela com aquele semblante triste, mesmo quando eu a atendi. uhum, Não trocava palavra nenhuma com a pessoa, mas como se uhum, fosse estranho, até para fazer o pedido, uhum, nada. Eu mandei mensagem para ela, né, só para falar, e aí, tudo bem, fulana, como é que você tá e tal, não sei o quê. A ela para mim, Weber, aquele sonho virou um pesadelo de novo. Eu uhum, encontrei uma pessoa exatamente igual ao meu ex-marido. Ele não me dá atenção, ele bate no cachorro, bate no meu gato, ele vendeu minhas coisas, ele é arrogante, ele é meio narcisista, ele não sei o quê.
E aí ela falou comigo assim, e eu lembro da última coisa que você me falou quando eu estava na porta, na última sessão. Aí eu falei, eu não me lembro, porque é tanta gente, né? Ela falou, você falou assim, fulano, cuidado para não atrair uma outra pessoa como aquela. A gente não trabalhou ainda tudo, a gente trabalhou, o que você queria era a separação. Mas cuidado para não se conectar. Foi dito e feito, olha só, padrão Aham. serviço. Mas tem uma coisa aí também que é legal a gente olhar para isso, né? De qual que é a responsabilidade dela nesse aspecto também, né? Não que a vítima é culpa do problema que ela está vivendo, mas de certa forma, assim, esse cara também ele não era abusivo assim desde o começo. Às vezes a gente acaba permitindo que coisas aconteçam, né? A gente acaba legitimando o comportamento errado do outro porque a gente não fala, porque a gente não se Uhum. expressa, porque a gente não explica, a gente não põe limites, né? E quando a gente não põe limites, às vezes a outra pessoa ela vai pisando, passando por cima daqueles limites, ela perde o respeito, perde até a visão da humanidade, quase muitas vezes, conforme o caráter da pessoa, né? Então, a culpa não é dela, óbvio, né? Mas de certa forma a gente tem que olhar o que dentro da gente está legitimando isso, A né? responsabilidade. Eu sempre digo assim, nesse caso, quando eu atendo alguém que tá, tipo, já passou 2, 3, 4 relações e encontrou um cara do mesmo jeito, eu sempre pergunto assim, você conhece uma mulher assim muito poderosa, de verdade? Assim, pode ser uma cantora, uma atriz, não sei o que lá. Aí elas vêm e dizem alguém assim, tipo, sei lá, Cláudia Raia, Cláudia Leite, alguém assim, né? Eu digo, você consegue imaginar se fosse ela casada com o teu marido e o teu marido fizesse isso com ela, o que que ela ia fazer? Aí elas param e dizem assim, uau, não, isso não ia acontecer. Eu falei, então você consegue ver que tem alguma coisa em você que está legitimando esse comportamento dele? Porque se uma outra mulher não passaria por isso que você está passando, é porque tem algo em você que está dando brecha, dando espaço para isso acontecer, né? E eu não estou dizendo que a culpa é tua, mas eu estou dizendo que você precisa curar essas feridas internas aí para você botar os limites, assim, né? E é muito interessante que os padrões eles se repetem mesmo, né? Se você deixar acontecer, a coisa vai só É, repetindo e vai daí ladeira é, abaixo, né? Rafael, a problemática é muito grande e tem muita coisa por baixo dessas sensações, porque eu conversei com ela depois ela veio Uhum, aqui e eu nem quis fechar pacote nenhum com ela, não quis atendê-la, aham, não naquele momento, porque ela ainda estava fechada naquela crença, naquele pensamento. Quando eu perguntei para ela assim, lógico que eu não falei para ela, perguntei assim, mas o que você sente por ele? Ah, eu amo ele. Eu falei, aí eu quase que segurei, né? Que a gente não pode falar, a pessoa tem que descobrir. aham, E aí eu fiquei assim, como que a pessoa pode amar alguém que maltrata tanto, que uhum, desfaz dela, que uhum, desvaloriza ela? Então, falei, não, beleza, mas na hora certa você me procura, tal, só conversei, né, aham, para entender o que estava acontecendo. Então, Rafael, tem muita coisa por trás, não só do problema do relacionamento, né, a gente fala porque é um problema clássico, né, nas nossas áreas, área humana, saúde, relacionamento, prosperidade, isso daí é muito forte para nós, né, uhum, a, a saúde nossa, ela já diz para nós que saúde não é só ausência de doença, né? uhum, Um conjunto de coisas. A gente tem que estar saudável. A parte espiritual, a parte social, a nossa parte de relacionamento amoroso, estrutural, relacionado a finanças. Quando uhum, uma dessas áreas nossa está capenga, a gente já começa a estar doente, é o nosso psicológico, a nossa ansiedade. A gente vê que nós somos, o que nós temos de resultado hoje, qualquer pessoa que estiver aqui na live nos assistindo, se ela olhar para uma área da vida dela que não está legal, que ela está frustrada, olha para uma área da sua vida, seja relacionamento, financeiro, profissional, família, saúde, o que for, perceba que esses resultados eles vêm através de algum tipo de atitude que você está tendo ou deixando de ter. Por exemplo, uhum, vou pegar um outro exemplo aqui, uma pessoa que está acima do peso e ela sabe basicamente o que ela precisa fazer. Né? A gente não precisa ser um expert para saber que para se perder peso a gente precisa fazer mais atividade física e menos, não é menos calorias, né? Basicamente é isso. Só que ela não consegue fazer, ela não consegue se ver
Então, ela acaba não fazendo. Ela já, qualquer dieta que ela já entra fracassada. Então, ela não faz, ela não Porque dá, muitas vezes ali já é a válvula de escape, né? A alimentação já é a já é válvula a de válvula escape para os de problemas escape. emocionais da vida, né? Exato, Rafael. Mas, e perceba, a atitude dela, ou a falta de atitude dela, está gerando um resultado, correto? Só que Uhum, essa atitude, ou falta dela, ela está ligada a algum tipo de comunicação interna que ela tem com ela mesma, algum tipo de pensamento que ela tem. Gente, a gente fala assim, eu não consigo. Todo mundo consegue, eu não. Isso, nossa, não é para mim. A gente fica repetindo e alimentando isso. E a nossa atitude vai ser congruente ao que eu estou falando, ao que eu uhum, estou pensando, ou claro. falando com outras pessoas. E Aquilo às que eu vezes estou me comunicando. acaba virando uma profecia autorrealizável, né? Do tipo assim, eu não vou Exatamente, conseguir isso. palavras têm Aí, como eu poder. acredito que eu não vou conseguir, eu acabo não fazendo o que eu podia O que, fazer que eu para vou fazer? conseguir. Aí, como Exatamente. eu não fiz, eu não tenho resultado. Daí eu não tenho resultado, digo, Exatamente. viu? Olha aí, ó, eu falei que não era para mim, Só né? que Não dá. esses Aí, pensamentos, essa comunicação interna, ela está ligada a um sentimento ou crença. uhum, Esse é o problema. A crença ou o sentimento que está alimentando o pensamento, essa comunicação, a fala, que por sua vez está alimentando a sua atitude ou falta dela, que está alimentando o resultado negativo. E quando a pessoa tem novamente aquele resultado negativo, adivinha o que cresce de novo? A crença. A crença, uhum, tá vendo só? Tá vendo? Não é para mim. Tá vendo? Eu só uhum, atraio esse tipo de. Eu tenho dedo podre, né? Aquele uhum, clássico, né, das uhum, frases, né? Eu tenho dedo podre. uhum. Mas, enquanto ela não curar essa crença, Rafael. Claro. E eu queria te perguntar, mudando um pouco de assunto, mas nessa questão aí do relacionamento, você já atendeu? Para mim, eu atendi algumas pessoas que eles tinham um relacionamento que era legal, e que aí essa pessoa, o cliente no caso, ele foi lá e ele fez alguma coisa errada. Ele colocou fim no relacionamento antes do tempo, que ele não queria, mas por algum motivo ele colocou fim, ou ele traiu aquela pessoa e se arrependeu, ou ele se sentiu muito magoado pelo que ele fez a outra pessoa passar, enfim, né? E ele ficou muito culpado do fim daquele relacionamento. Aí o que que aconteceu? Ele foi lá e encontrou uma outra pessoa para ele se punir por isso. Você já encontrou Não, isso? esse Não? não, esse não. Nossa, cara, eu É, atendi um monte, é muito engraçado. Tipo assim, a pessoa tinha um casamento que era muito legal, o casamento do conto de fadas, assim. Aí o cara foi lá e traiu a esposa, por exemplo, e o casamento acabou porque ele traiu. Aí ele carrega aquela culpa, né? Porra, por que que eu fui fazer isso? Eu não devia ter feito. Ela era a mulher certa, o amor da minha vida, não sei o que lá, tarará, tarará. Aí o que acontece? Ele vai lá e encontra uma outra mulher e aquela mulher é o demônio encarnado na vida dele, sabe? É o jeito que ele encontrou para ele se para punir, ser se punido, chicotear né? ali. O que ele Aham, é o merecimento, né? É exato. que ele começou a alimentar um merecimento Aham. do Ele castigo. encontrou algo, né? Uma coisa ali para realmente colocar aquilo. Aí eu sempre pergunto para essa pessoa, porque às vezes ele tá tentando sair do relacionamento, não consegue e tal. Eu sempre pergunto: você consegue entender que parece que você tá se punindo pelo que aconteceu lá atrás? Eles falam: é. Falei: agora a pergunta mais importante é: você acha que já chega de se punir? Você acha que já pagou o que você fez lá ou precisa mais? Aí eles param, pensam: não, acho que já tá pago. Eu falei: então já tá pago, né? Então vamos seguir em frente, já, né? Passa a régua, fecha a conta aí, vamos lá. Exatamente, porque as pessoas, eu vejo que as pessoas elas estão muito com um olhar muito distorcido para si mesmas. Essas que estão sofrendo nesses relacionamentos, esse estágio em que elas se paralisam nesse teor de um sentimento de que o que eu mereço é isso, de forma Uhum. inconsciente. O que eu mereço é isso. E as pessoas estão se conectando exatamente para serem punidas. Ou seja, vamos falar de outra forma. Por que os padrões se repetem? Um padrão se repete como a vida quer castigar a pessoa. Eu acabo Deus, né? atraindo Deus está me pessoas. punindo. Me punindo é Deus, é Aham. alguma coisa. O padrão se repete, a pessoa tem que entender que o padrão está se repetindo para você conseguir sair dele para se curar. Uhum. Você só vai mudar o seu padrão quando você olhar para dentro de você, quando você começar a sentir de forma diferente que você não merece isso, você não merece migalha. O padrão vai deixar de se repetir porque ele vem para te mudar. Uhum.
ninguém que se desvaloriza, ninguém que não gosta de si mesmo, vai encontrar alguém que gosta de você. Não Claro. bate, não tem congruência alguma isso, As né, Rafael? pessoas vão te dar o valor que você se dá, né? Se Exatamente você se acha um lixo, você vai achar alguém que te trate como lixo, né? Simples assim. isso. E aí eu vejo a mulher. Por que eu estou falando mulher? Porque são as que mais nos procuram. A mulher Aham, chegando e vai contando a vida dela e vai mostrando para a gente que ela faz tudo por aquela pessoa. Homens também, mas faz uhum, tudo, né? Bajula, leva, faz, bobear. Sabe aquelas 5 linguagens do amor sei, do Gary sei. Chapman? Ela Aham, deve fazer todas para aham, ele, né? aham, Todas, todas. E aí ela faz tudo, faz tudo. Inconscientemente, o que ela pensa? Bom, se eu fizer tudo por ele, ele vai achar que eu sou a mulher mais especial do mundo, a melhor uhum. mulher do mundo. E aí ele Ele vai nunca vai me largar. perceber o É meu valor. uma troca, ela só está fazendo isso para ele não largar nunca ela. Então, ele Uhum, nunca vai me deixar, porque ele vai ver que eu faço tudo para ele. É o que eu falo com uma pessoa? Você é um tiro no pé, porque você uhum. tá, ele O vai te pior de olhar todos. com Aham, ele vai te olhar como uma totalmente se desvaloriza. Então você aham, acha que você está fazendo um grande serviço para você mesmo. Você está fazendo o contrário. Não é essa a lógica de ter um relacionamento saudável. A uhum. A lógica pessoa acaba é perdendo a admiração, né? exatamente. A pessoa acaba perdendo a admiração. Essa palavra aí que você falou, admiração, isso aí é uma opinião minha, né? Uhum. É uma delas que, se faltar, começar a faltar isso na relação, pode ver que acabou. É, Só que para pois uma é. pessoa me admirar, para uma pessoa admirar o Rafael, para uma pessoa admirar você que está aí, você precisa se mostrar admirável. E Claro, ninguém exato. consegue ser admirável sendo bajulador, fazendo Aham, tudo. E eu não estou falando aqui que a gente não deva ser companheiro, companheira, claro. ajudar a Demonstrar salvar, carinho. demonstrar Aham, carinho, mas veja, você não se torna admirável, você não tem tempo para você. uhum. É, tem um exemplo de uma música bem antiga aí, Éder. Certeza que você vai conhecer essa. Eu acho que é do Chitãozinho e Chororó, mas eu não tenho certeza, eu acho que é. A música é mais ou menos assim, que ele cantava assim: eu deixei de ser cowboy por ela. Ah, Lembra sim, dessa? Se lembro. você vê essa música, a letra dessa música, é o clássico, a história, né? Resumindo assim, Vou o reparar cara ele nela. era um peão de rodeio, né? E ele viajava o Brasil inteiro nos rodeios aí e tal. Aí ele encontrou uma moça e ele decidiu namorar com ela, ficar com ela e tal. E ele entendeu, decidiu, pensou na cabeça dele que ela ia gostar mais que ele tivesse um emprego normal, uma vida normal, igual a todo mundo, para ter uma casa daquele jeito e tal. Aí o que acontece? Ele saiu do mundo rodeio, e aí que ele fala: eu deixei de ser cowboy por ela, parei de viajar por ela, larguei minha paixão por ela, que era o rodeio, né? E aí no final da música ele fala assim: são segredos da paixão, mas por eu não ser mais peão, ela resolveu me abandonar. Porque no Aí, final das contas ela se apaixonou pelo cara que ele era, e ele deixou de ser quem ele era, deixou de ser ah, surpreendente, deixou de ter o brilho nos olhos, deixou de ser a pessoa que ele era para se encaixar no mundo que ninguém pediu para ele fazer isso. E aí a paixão morreu junto, né? É um caso clássico aí, né? Mas acontece muito. exatamente. Rapaz, essa música eu vou reparar na letra É, dela. presta atenção. Reparar, não. Exatamente. As pessoas deixam de ser elas. Elas começam a viver e tentar se encaixar na vida do outro. Eu começo a deixar de gostar das coisas que eu fazia para fazer as coisas que eu não gosto, mas que o outro gosta, que eu faça. Parece um jogo de palavras, mas não é. E aí Uhum, eu deixo a amizade. Quantas pessoas... Ah, você tem amigos? Ah, eu não tenho mais amigos. A vida uhum. da pessoa se resume na outra. Então é Exato. E aí lógico. é muito fácil ficar um relacionamento abusivo e você aguentar aquele relacionamento, porque você olha em volta, você não tem mais vida além do teu parceiro. É como é que eu vou deixar ele sair da minha vida se ele sair não sobra nada, eu não tenho Sobra amigo, nada. não tenho trabalho, não tenho nada, né? Então a Exato. gente realmente precisa de uma vida social, né? Isso é muito importante, É. até para não se sentir sozinho, né? Mas, Vader, eu queria falar de mais uma coisa que você falou antes ali, Tá. e que, cara, eu acho que esse é o ponto chave, assim, da questão, né? Você falou assim de que a gente está procurando alguém para fazer a gente feliz. E eu acho que é aqui que está o pulo do gato, sabe?
Ninguém tem a obrigação de fazer ninguém feliz, né? E você não vai conseguir que alguém te faça feliz ou preencha o teu vazio interior. Ninguém tem a obrigação de fazer isso, né? Ninguém pode ser obrigado a ficar do teu lado. O que você pode é você ser feliz e compartilhar essa felicidade com alguém, compartilhar uma vida com alguém. Eu digo que o jeito certo de um relacionamento, se for uma metáfora, na minha visão, pelo menos, né? Imagina que você quer viajar para Paris, por exemplo, Éder. Não, a minha vida, por exemplo, eu quero ir daqui para Paris. Essa é a viagem da minha vida, né? O certo não é nem você sozinho dizer assim, cara, eu vou comprar 2 passagens e vou convidar qualquer um para ir junto comigo para Paris aqui. Não vai dar certo porque essa pessoa talvez não queria ir para Paris, ela vai achar defeito na passagem, no lugar, na hospedagem, não é o lugar que ela quer estar, enfim, vai ser um problema, né? E você também não pode embarcar na viagem de uma outra pessoa que está indo para qualquer outro lugar do mundo só porque a pessoa está indo e tem uma passagem de graça, você vai. O certo é você dizer, cara, eu estou indo para Paris, comprar tua passagem, embarcar e começar a ir. Vai que no caminho você encontra alguém que está indo para lá também. Alguém que partiu de um outro lugar, mas que está indo para a mesma direção, entendeu? Então você tem que viver a tua vida indo na direção do que você quer e ter alguém do teu lado para caminhar com você se a pessoa quiser estar do teu lado. Mas esse que é o doloroso da gente aceitar, né? Como é que eu vou ter uma pessoa do meu lado, a gente vai compartilhar uma vida, ter filhos, comprar uma casa, um carro, não sei o que lá e tal, e entender que essa pessoa não é minha propriedade, que de repente ela pode ir embora. É desesperador isso, mas a gente precisa aceitar isso para a gente poder valorizar aquela pessoa. Entender que não é porque ela está ali comigo há 5, 2, 10 anos, ela é minha, vai ficar ali para sempre. Não assim, eu preciso de alguma forma fazer algo para tornar isso agradável. E também não é eu me anular completamente e viver a vida da pessoa, também não vai fazer ela querer estar do meu lado, né? Eu gostei Então eu muito. preciso me valorizar, me respeitar, me amar, fazer por mim as coisas que eu gosto, né? Para até eu ser uma pessoa mais admirável e a outra pessoa querer estar do meu lado, pelo menos é o que eu penso. Exatamente. Eu gostei dessa metáfora. Essa metáfora ela é muito legal para a gente entender esse caminho que a gente está trilhando e às vezes a gente quer que a outra pessoa trilhe o mesmo caminho, ou seja, vá para a mesma direção que eu estou indo, ou então eu vou querer embarcar num trem, num ônibus, num avião, na direção do que a pessoa está. Ou seja, são pessoas que a maioria das vezes vão ter opiniões muito opostas, gostos Uhum. muito opostos e principalmente objetivos diferentes de vida. Então, se eu encontrar tranquilamente, normalmente, automaticamente, vivendo a minha vida, embarcando na passagem ali que você falou, indo para Uhum. Paris ou para outro lugar, para alguém que também queira ir para Paris. É Uhum. muito mais prático e é muito mais fácil que dê certo do que eu quero ir para Paris ou a outra pessoa quer ir para Roma. E aí Exato. eu fico olhando ali e querendo, ou eu vou para Roma também, ou quero que a pessoa vá para Uhum. Paris. Ou seja, são pessoas que se encontraram ali, ou estão se forçando, ou estão querendo curar essas feridas e com Uhum. objetivos diferentes. Ou eu Uhum. vou, ou eu vou para uma pessoa que também queira ir naturalmente comigo. Isso é muito Uhum. legal. Gostei muito dessa É, e, metáfora. e eu vejo assim também, gente, por exemplo, às vezes as pessoas estão procurando um companheiro, uma companheira de vida aí, e a pessoa está procurando num aplicativo de relacionamento, né? Aqueles aplicativos que muitas vezes as pessoas vão para ter uma experiência de uma noite ali, né? É, E aí a pessoa reclama que, eu só encontro pessoas que não são, né, daquele jeito que eu gostaria que fossem e tal. Ou a pessoa só vai procurar na balada esses parceiros. Cara, às vezes a pessoa que você quer não tá lá na balada, entendeu? Porque se você não é a pessoa que naturalmente vai pra balada, como é que você acha que você vai achar o é, marido da tua vida, a mulher da tua vida na faz todo balada? Porque se a sentido de ir pessoa para estiver Paris. lá e gostar da balada, aí você tá ferrado, porque Quer depois que trair, passar essa fase, você vai ter que continuar indo pra legal, balada com a pessoa. gostei. É a mesma coisa do trem que vai para Paris do É, outro lado. Eu estou exato, indo para Roma querendo puxar alguém para ir para Paris. Isso não vai dar certo. exato. Né? Que é Então, o é isso que eu local de. digo quando as pessoas estão procurando alguém, né, para se conectar, alguém que tem algo a ver, assim, né? Eu digo assim, cara, pare de procurar em aplicativo de relacionamento ou em balada o que você gosta de fazer. Ah, sei lá, eu gosto de gatos. Cara, vai ser voluntário numa ONG de gatos, entendeu? A chance de você encontrar alguém que é amante de gatos lá numa ONG de voluntários de gatos, alguém que está sendo Exatamente. voluntário, que tem essa missão de ajudar, que pensa como você, é muito maior do que você achar na balada, entendeu? É, Então não quer dizer que você vai lá para encontrar o amor da tua vida, mas você tem que estar nesses lugares. Ah, eu gosto de jogar tênis. Cara, vai jogar tênis, vai fazer uma aula de tênis. Não tem como te prometer que você vai encontrar o amor da tua vida jogando tênis.
Mas e se ele estiver lá? É mais fácil você encontrar ele fazendo coisas que você gosta e que vocês vão poder ser parceiro e fazer uma coisa que vocês gostam juntos depois, né? Ter uma compatibilidade ali, do que você tá procurando um outro lugar aí, porque aqui é o lugar de relacionamento, né? É, Sei lá, na minha visão, pelo menos, é isso não faz muito sentido. é isso mesmo. Essa é a forma com que a pessoa está buscando, onde ela está buscando e o que ela está buscando e ao mesmo tempo tendo dentro dela mesma, Uhum. porque ela vai atrair alguma coisa que não vai ser legal, ou se ela já tinha essa facilidade, vai ser pior. E quem Aham. está falando aqui, eu não sei o Rafael, mas que eu, Éder, aqui, eu já tive muito problema e muita dificuldade nessa área de relacionamentos. Porque quem ouve o Éder falar aqui, fala, pô, o cara é o cara É que o sempre guru de teve relacionamento. resultados dessa área. Não é assim, tá? Então, eu já entrei muita furada, eu já tive relacionamentos péssimos, eu já, você tem ideia, não era nem para falar isso aqui não, mas tudo bem, eu já tive relacionamentos com pessoas mais velhas e que eu me sujeitava a muita coisa. Na época, a filha dessa pessoa não queria o relacionamento e quando eu Uhum. estava na casa dessa mulher, eu me sujeitava a me esconder lá dentro. Entendi. Olha só que Entendeu? interessante, né? Entendeu? Aham. Eu me sujeitava a ir para o terraço enquanto ela subia para depois eu ir embora. Uhum. Então, quem está falando aqui é alguém que teve muito lixo na Mas história. você, só uma curiosidade, você ia pro terraço de roupa mesmo? Ou Não, já de roupa, de aconteceu? roupa, de boa. Não era fugir nesse momento, não. É que não podia estar mesmo. Então, ela não, a menina não aceitava e a mãe não se posicionava e eu também não me Claro. posicionava. Então, Aham, isso persistiu por muito tempo, aham. enquanto eu estava com essas feridas que eu ainda carregava dentro de mim. Mas você vê E como é interessante esse caso, né? O exemplo da ferida dessa mãe aí também, né? Que não quer é, ter que a filha pense mal dela, de certa forma. Ela acha que exatamente. se ela contar que iniciou um novo relacionamento, a filha vai se afastar dela, então ela não pode contar isso, né? E aí ela acaba escondendo isso. Só que isso acaba virando um problema de relacionamento para a A família família ali em toda. si, acaba virando um problema entre elas. De certa forma, o que a filha tiver próximo dela vai custar caro para ela isso aí muito em breve, né? E custou, né? Custou a tua presença na vida dela. É, Custou. exatamente. E aí, Rafael, estou contando isso aqui porque as pessoas perceberem que enquanto eu não me curei disso, eu não encontrei a pessoa mais ideal para a minha vida, que é a minha esposa hoje. E que eu não. E olha só, eu encontrei com ela naturalmente, com a minha Aham. esposa, naturalmente, Não tava tranquilamente, na sem a balada, né? correria, sem a ânsia, porque eu já tive momentos que eu estava ansioso para ter alguém. É Aham. canceriano, aquela coisa de, né, de não estar sempre querendo alguém para se relacionar, mas com ela foi tranquilo. Uhum. Foi até quando Quando, lembra que eu te contei quando que é é pra ser, é coach? pra ser, né? Olha só, Aham, falou. lembra que eu te contei que lá no começo eu era coach? Aham, Eu atendi ela, a minha esposa hoje, eu atendi aham. como coach, adivinha para quê? Relacionamentos. Para relacionamento. Para Viu? E deu ajudar ela a certo. salvar o Esse é casamento dela. o estudo de caso que você continua até hoje, aí, né? O melhor processo de coach que você já fez em Melhor. toda a tua carreira, não foi? Você acredita nisso? Ela me Acredito, claro. procurou para ajudar a salvar o casamento dela. Olha E só que depois coisa. ela acabou se separando, acabou vendo que o marido já estava traindo, por isso também não deu Uhum, processo nenhum, ia ter sucesso. uhum, Então, o que aconteceu? Ela se separou e depois a gente veio a se casar, a se conhecer melhor e tal. Então, olha só, naturalmente, tranquilamente, enquanto ela fazia comigo lá as sessões, uhum, todo o respeito, que eu queria ajudá-la, uhum, mas depois, né? Então, quando a gente se consegue superar as feridas da gente, isso é uhum. para todo mundo que está aí. Às vezes tem muita gente aí que te segue, né, Rafael? Tem problema em relacionamentos, É. né? E uma coisa que eu quero, Ah, uma coisa que eu quero dizer aqui também, Weder, é que assim, ó, pegando esse exemplo da história que você contou, né, que você viveu um relacionamento lá abusivo, que você se escondia para a filha, né, da sua companheira não te ver e tal, né, e aí você terminou aquele relacionamento e agora tá com uma pessoa que te ama, que te respeita, um relacionamento maduro, bacana, legal. Às vezes as pessoas que estão
assistindo a live, elas estão naquela fase lá. Aquela fase de, porra, por que eu tô me sujeitando a isso? Por que eu tô com essa pessoa que não me merece? Por que não sei o que lá e tal, né? E você pode não estar vendo ainda o relacionamento bom que você vai ter na frente. Você pode não estar vendo como é que vai ser as coisas lá no futuro. Você pode não ter certeza de que essa pessoa maravilhosa vai chegar na tua vida aí. Mas o que você pode ter certeza é que se continuar do jeito que está, o resultado vai ser sempre esse mesmo que você está tendo, ou piorar. A tendência é piorar cada vez mais, né? Exatamente. Então, a questão é, para você poder liberar, para você poder conseguir se conectar com a pessoa certa, você precisa liberar espaço dentro de você. Você não tem como abraçar a pessoa certa com aquele espaço cheio aqui dentro. E se o teu espaço está cheio de uma coisa, mesmo que essa coisa não te sirva mais, mas ainda está cheio, a outra coisa não conecta dentro de você. Então você precisa se tornar disponível, né? Você precisa olhar, cara, isso aqui não me serve mais. Vai ser doloroso olhar para minha solidão, talvez, se eu terminar o relacionamento? Vai ser difícil? Vai, mas eu preciso passar por isso. E eu acho que é importante passar por isso também, assim, se você tem medo de ficar sozinho, se você acha que eu tenho que aguentar qualquer porcaria que me tratarem aqui, assim, porque é melhor, né, do que a solidão, essa é a senha que você tem que olhar, que você precisa realmente terminar esse relacionamento para você cuidar das suas feridas, para você aprender a ser o teu melhor amigo, para você aprender a se fazer carinho, para você aprender a se levar a jantar, para você aprender a sair, passear com você mesmo, entendeu? Para você aprender quem você é, do que você gosta, porque senão você vai entrar num outro relacionamento na esperança de que a outra pessoa te preencha. E nem você sabe do que você gosta, como é que a outra pessoa vai poder te fazer feliz, nem você sabe se fazer feliz, né? Então, essa é a senha, você precisa realmente encontrar isso aí dentro de você, né? Quem você é, do que você gosta, e se você não sabe, tudo bem, a gente não veio para a vida sabendo. Sabe como é que a gente aprende? Fazendo. O que você gosta? Onde é que você gosta de ir, né? Enfim, esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas dizem assim, se eu tivesse um relacionamento, eu ia em tal restaurante. Pô, vai no restaurante, você não precisa de um relacionamento para ir no restaurante. Vai que de repente você chega lá no restaurante e a pessoa que você ama, né? A pessoa que você vai amar no futuro, tá lá justamente porque ama aquele restaurante, tá lá sozinha e de repente começa uma conversa casual, né? Então, é mais ou menos isso, a gente precisa estar nos lugares, né? Não dá também pra você ficar sozinho em casa, trancado, fechado, dizendo, ai, como a vida é cruel comigo, porque, né, eu não tenho ninguém na minha vida e tal. Você precisa realmente se colocar em movimento, né? Isso é muito importante. Weder, antes de passar a palavra para você, eu queria dizer aqui, ó, já foi 47 minutos, meu Deus, a gente passa rápido, né, quando a gente gosta do que fala. Eu queria dizer para quem está assistindo a gente aqui, se tiver alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento, quiser contar uma história, manda para nós aqui nos comentários, a gente já manda, responde, a gente faz o que der para nós fazer o nosso Paranauê, faz sinal de fumaça aí, manda aí, tá bom? E, beleza. Rafael, só que, assim, talvez o que eu vou falar aqui também possa ajudar as pessoas que estão nesse ponto que você falou aí, que é o ponto que eu estava lá. Porque é exatamente a tua fala, ela é pontual, porque o que existe, o que tinha dentro do Éder naquele momento era medo. Por que eu continuava naquela relação? Porque eu não queria ficar sozinho, eu tinha medo de ficar sozinho. Então, para não ficar sozinho, eu me sujeitava, porque para mim era é melhor isso aqui do que eu estar sozinho. Porque eu não gostava de mim, eu não gostava, eu não me valorizava. E então, quando eu me conectei com a minha esposa, a esposa que eu tenho hoje, o que acontece? Naquele momento ali, eu estava bem comigo mesmo. E esse foi eu não tive medo, tá? Porque é assim, eu estava solteiro, estava curtindo a minha solteirice. Eu tinha alugado um apartamentozinho pequeno para mim, estava curtindo ali, eu tinha tudo que eu queria e tal, e eu estava curtindo ali. Então, eu fiquei tranquilo. Aquela ansiedade que eu estava, eu quero alguém, eu preciso encontrar alguém e tal, isso aqui. E rede social comendo solto, aquilo que você falou ali e tal. Nada contra, tudo bem, mas a expectativa que a gente cria ali, ela dificulta um pouco. Mas eu também conheço pessoas que se conheceram na rede social. Sim, o problema é claro. cortar meu coração quando eu estou buscando alguém na rede social. Se eu estou tranquilo, se eu estou ansioso, porque se eu estou ansioso demais, eu vou conversar com qualquer um, qualquer uma, e vou ali, meu príncipe, então não é isso. Mas, Rafael... O que você falou, Éder, assim, ó, eu estava num estado emocional tranquilo, estava curtindo o meu momento, a minha liberdade, aquela fase, né, a minha companhia, você estava bem. Agora, se você estivesse se sentindo do jeito que você estava se sentindo antes, com medo, daquele jeito, eu aposto que a tua esposa...
ela ia ter olhado para você e ter dito, não, esse cara aí não, né? E aí ele ia ter escorregado entre os seus dedos e teria saído. Você encontrar uma outra pessoa que estava no mesmo padrão de medo, de cobrança, de, né, de esconder as coisas ali. Não sei se já aconteceu com você, Rafael. Você tá, imagina só, você tá solteiro, você tá assim, jogado, parece que, sabe, você tá sofrível, querendo alguém. Isso já aconteceu comigo. Aí você anda na rua, assim, né, todo disponível, assim, né, naquela ansiedade, e nenhuma mulher olha para você. Parece que você é invisível. Mas nem nada, nem para falar que é nem feio, nem bonito. Você passa assim, caramba. Aí beleza, passa o tempo. Aí você começa a se relacionar com alguém. Sabe o início de relacionamento? Tudo tá bom. Você sai na rua, parece que você é um pisca-pisca de Natal. Todo mundo olha para você. Já aconteceu isso? E o que porque acontece? Você está feliz, né? Você está vibrando alto, você está brilhando. Exatamente. Esse estado que a gente fica dentro de nós, ele precisa permanecer. Esse amor, essa sensação, é aquela coisa de já ter certeza. O problema nosso é o medo. O medo, ele é ruim para tudo. Porque o medo, ele age com uma coisa que eu não vi, eu não vejo, mas eu já sinto que vai dar ruim. Eu já não sinto. Tem nem explicação, mas eu sinto. Não tem nem indício de que tem algo para dar ruim, mas eu sinto, né? Só que e acaba virando aquela profecia autorrealizada. A mesma coisa, só que o oposto. Eu acredito em uma coisa que eu não estou vendo, mas eu encaro, eu consigo. Né? É a mesma força, a mesma energia. Eu preciso acreditar em algo e sentir que eu ainda não vi. Que é o que muitos chamam de fé. Né? Esses grandes mártires, né, do Evangelho ali, o que eles tinham dentro de si? Eles não, mas a confiança que eles tinham ali, sem saber o que for, eu vou encarar e está tudo bem. Só que o medo nos derruba, porque o medo tem esse sentido também. E o medo é exatamente o contrário do amor, né? Não só amor romântico, mas amor no sentido mais profundo da palavra, esse amor humano que nos une, assim, né? Eu acredito hoje, assim, que o solvente de todo medo é o amor. O solvente do medo não é a coragem, né? Porque a coragem é eu escolher seguir em frente mesmo com medo. Eu tô morrendo de medo, mas eu vou. Porque eu não tenho outro jeito, eu tenho que ir, eu vou. Então eu sou corajoso. É isso. Agora, o amor faz você não ter medo, né? O amor, quando você se enche de amor, você se sente amado de verdade, você olha e diz assim, cara, tá tudo bem, né? Eu vou, né? E aí aquele medo não tá presente. Então isso é muito bacana. E o que eu quero te dizer assim, se você não encontrou a pessoa certa, você que tá vendo a gente aí, né? Você não encontrou a pessoa certa ainda, né? Não desista de procurar. Não importa quanto tempo faz, não importa quantos relacionamentos você já teve, não importa nada disso, não importa que já se repetiram 10 relacionamentos do mesmo jeito, abusivos na tua vida, não importa. Importa que se você aprender a olhar para você, curar essas feridas, estar em paz com você, aprender a se amar, se respeitar, né, se valorizar, você vai vibrar num outro estado que você vai se conectar com pessoas que estão vibrando nesse mesmo estado, né? Então você precisa realmente fazer coisas que você gosta, seguir a tua vida, sabe? Bola para frente, sabe? E deixar aberto. Não quer dizer que você tem que você obrigatoriamente tem que ter alguém na tua vida, mas também não deve fechar a porta, né, de um relacionamento, porque às vezes a pessoa certa tá ali, ó, e aí os outros que te bateram atrás lá não te deixa abraçar essa oportunidade que a vida te trouxe pronta. Às vezes aquilo tudo que deu de errado lá atrás foi justamente para você aprender alguma coisa, soltar alguma coisa, né? Que nem você falou assim, tem padrões que se repetem para a gente curar. Tem um experimento, Weder, que eu achei muito interessante, fala muito sobre isso, sobre esses padrões que a vida traz pra gente, né? Que eles colocavam ratos num experimento lá, e eles tocavam uma campainha e davam um choque nos ratos. Tocava a campainha e logo em seguida dava um choque nos ratos. Aí o que aconteceu? Os ratos, eles passaram a ficar com medo do choque. Então cada vez que tocava a campainha, eles já ficavam nervosos, alvoroçados, dava pra ver que eles estavam com medo. Beleza? Aí o que aconteceu? Aquilo foi repetido durante um tempo, sempre que tinha campainha, tinha um choque. O que aconteceu? Aqueles ratos tiveram filhotes, né? E aí o que deu? Eles separaram os filhotes dos pais, né? Os filhotes ficaram um tempo ali com os pais e eles separaram dos pais. E aí dividiram em duas gaiolas esses filhotes. Uma gaiola continuou tocando a campainha sem dar choque, só tocava a campainha sem choque. E na outra gaiola não tocava campainha nenhuma e não dava choque também, certo? Ficou lá, os dois grupos. O que aconteceu? Eles perceberam que aqueles filhotes que estavam na gaiola, que tocava a campainha, no início
eles se assustavam com o barulho da campainha, porque eles estavam esperando que viesse o choque. Tipo, tá vindo um negócio ruim, eu sei que vai dar um negócio ruim. Eles não sabem o que que era, porque eles nunca tomaram choque, quem tomou choque foi o Meu pai, pai, né? Mas eles aprenderam aquilo biologicamente, veio com eles. Então, escutava a campainha e eles ficavam alvoroçados. E o que aconteceu? Eles perceberam que o tempo ia passando e tocava a campainha e não tinha choque. Tocava a campainha e não tinha choque. De repente, eles disseram assim, cara, campainha, tanto faz, campainha não faz diferença, né? Eles dessensibilizaram aquilo e seguiram a vida. E aí o que acontece? Os outros que estavam na gaiolinha onde não tinha campainha e não tinha choque também, eles seguiram a vida deles, tranquilos e tal. Até que chegou um determinado momento, vários meses depois que eles estavam adultos, alguém tocou a campainha. E quando tocou a campainha, os ratos ficaram tudo alvoroçados e não sabiam por quê. Porque eles nunca foram submetidos ao choque, mas aquela lembrança estava guardada dentro deles, né? Então eles ficaram em desespero por algo que eles não tinham ideia de por que eles tinham medo daquela campainha. Não teve choque, não teve nada, mas eles tinham medo. Então o que eu quero dizer é que se você passou por vários relacionamentos e você se sentiu mal, foi traído, humilhado e tal, você é esse ratinho que ficou tomando, né, esse choque aí, essa campainha, e você está dessensibilizando isso dentro de você para agora você poder curar esses padrões aí, poder seguir em frente, né, na tua vida, se libertando disso que não é teu. Muitas vezes a gente está reagindo a problemas que os nossos pais viveram lá, né, e a gente está carregando isso aí que a gente não precisa mais. E aí, nas nossas interações no consultório, a gente ajuda você, ajuda né, os nossos pacientes a dessensibilizarem isso, a superarem, a desintegrarem essas crenças que eles estão carregando. Você não precisa carregar o fardo que é do seu pai, você não precisa carregar o fardo, você não precisa pensar como seu pai, você não precisa pensar como sua mãe. Muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, por amor a eles. A gente acaba copiando os nossos pais. Claro. Só que a gente acaba repetindo os mesmos padrões, e aí a gente vai ver, por exemplo, a gente está falando de relacionamento, mas relacionamento com os nossos filhos. A gente acaba se vendo fazendo a mesma coisa que a minha mãe fazia, que eu reprovava quando ela fazia comigo, eu fazendo com meu filho. Ou que eu não gostava que o meu pai fazia comigo, eu fazendo com meu filho. Então a É gente porque precisa reprovar. É porque você julgava, né? Eu Exatamente. vejo isso acontecendo. Ó, a Rosana falou ali, eu sou uma rata que tomou vários choques. É isso aí, mulher. Então agora chega de choque, né, mulher? Vamos seguir em frente aí. O que a gente É, precisa perceber é que não é porque você teve vários relacionamentos em que você sofreu que você vai ter sempre esses relacionamentos. É isso que a gente, como terapeuta, uhum. psicoterapeuta, a gente ajuda as pessoas. Elas começarem a perceber que isso não precisa se repetir. Mas enquanto elas acharem naquela crença que aquilo vai se repetir, provavelmente vai. É que se você parar para pensar de certa forma, né? Você teve vários relacionamentos que foram ruins, né? Mas de certa forma, se parar para pensar bem, provavelmente você estava vibrando mais ou menos o mesmo padrão quando entrou nesses relacionamentos todos, né? Você era a mesma pessoa, pensando do mesmo jeito, com as mesmas expectativas, e acabou criando essa realidade, como a paciente do Éder lá do começo da nossa live, que ele contou que saiu de um relacionamento, entrou em outro, enfim, né? Só que qual que é a solução para isso? A solução não é se fechar, a solução é a gente se conhecer, autoconhecimento, a gente fazer terapia, a gente entender o que está rolando dentro da gente, para a gente poder fazer as pazes com a gente mesmo, a gente poder estar vibrando numa outra frequência. E quando a gente está vibrando numa outra frequência, aí a gente conecta com uma outra pessoa que está nessa nova frequência que a gente entrou. Por isso que é muito comum, não sei se aconteceu com você, Éder, mas comigo aconteceu, com um monte de gente acontece. Quando a pessoa entra nessa vibe de autoconhecimento, de terapia, de buscar se conhecer, parece que um monte de amigo desconecta, né? Parece que você fica sozinho, assim, tipo, não tem mais papo, não tem mais assunto, parece que, tipo, você virou uma outra pessoa, você é o estranho, né? Não se encaixa mais. Por quê? Porque você mudou o teu padrão de vibração e agora você vai fazer novos círculos, né? Ou alguns desses vão vir junto com você, mas, enfim, num novo conceito, num novo momento, de uma nova forma. Então, é a gente que precisa mudar. Não adianta colocar a culpa no outro, Não, achar que o problema não, foi meu marido, a minha esposa, o meu pai, o governo. Não, a gente precisa olhar para dentro da não. gente, o que está rolando aqui. Para de olhar para o outro, o outro não é o problema não é o outro. Talvez nem seja você o problema, mas o problema está dentro de você. Então, por Exato. exemplo, muitas mulheres me procuram aqui falando do cara que é narcisista, que está com Uhum. ela. E aí elas começam a estudar sobre narcisismo, elas começam a me dar aqui quase que aula sobre narcisismo, Uhum. falando, não, mas o narcisista, eu falei, pelo amor de Deus, mulher, de falar do Uhum. narcisista, vamos falar de você. Uhum. O problema é um transtorno do narcisismo, é ele. Agora, Uhum. vamos falar da tua carência? Uhum. Porque o narcisista precisa se alimentar de É, carentes, de mulheres claro, é a carentes, porta, né? né? É a tua porta é essa. E o carente também se alimenta do narcisismo. Olha só,
um integrando com o outro. Só que são dois infelizes. Então vamos parar de falar do outro, porque o problema não é o outro. A gente precisa curar exatamente você. Eu vejo que acontece muito, Éder. Comigo, o prazo para mim que eu vi na minha história aqui é 2 meses. 2 meses é assim, uma mulher, geralmente a mulher procura primeiro, a mulher vem, faz terapia, e dela vem e fala das questões que ela está passando e tal, e a gente trata ela, né? Não o marido, é ela que está, né? Enfim, mesmo que o problema seja do casal, é ela que buscou terapia, então a gente trata as questões dela. E aí essa mulher se sente mais segura, empoderada, forte e tal, aí ela volta para casa e logo nas primeiras semanas aquela crise do casamento se intensifica, porque o marido ele sente que ela está meio distante, está meio ausente, aquelas ferramentas que ele usava para, né, desestabilizar ela não estão mais desestabilizando, ele, opa, que negócio é esse? Aí ela vem para as outras sessões assim, meio ressabiada, assim, tipo, se sentindo bem, se sentindo bonita, se sentindo poderosa, corajosa, mas assim, eu não sei o que vai dar do meu casamento agora, mas agora também foda-se, agora eu gostei de mim, gostei dessa minha versão, você assim e tal. Aí o que acontece? No meu tempo aqui, o meu prazo é 2 meses. 2 meses depois, geralmente eu recebo uma mensagem assim, ô Rafael, eu sou marido da fulana de tal, você tratou ela em, sei lá, março lá e tal. Eu não sei o que você fez com ela, mas eu quero isso aí pra mim também. Isso é muito engraçado, já sim. Já, porque a pessoa percebeu que houve mudança ali, e mesmo que, não sei se eles se separaram ou não, mas ele viu que foi uma mudança boa para ela e ele queria também. Então isso é muito legal. É aquela história, né? Você falou as feridas dos dois, que eles se alimentam daquela ferida ali, né? E aí quando um sai desse círculo, né? Desse problema, o outro não consegue mais conectar naquela ferida, porque a ferida não está mais lá. E aí aí ou ele vai fugir desse relacionamento, ou ele vai ter que se curar para se conectar com essa pessoa no novo padrão aqui, né? É muito interessante, muito bom. Weller, já passamos de 1 hora aqui, cara. Eu queria te agradecer demais aqui, o tempo passa rápido demais aqui. Tirar para a gente finalizando, senão a gente fica até amanhã cedo falando desse assunto aí, que tem muito assunto. É um assunto bem cativante, né? Então, a gente vai falando, vai lembrando de casos, né? Pois é. Valeu. Gente, muito obrigado a vocês que assistiram a live. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que ainda dá tempo, tá? Se vocês não seguem o Éder aí, pelo amor de Deus, sigam ele aí no Instagram, sigam ele por aí, né? Spotify tem também, né, Éder? Sigam ele aí, que ele tem muito conteúdo bacana aí em várias redes sociais, ele ajuda muita gente, tá? E ele faz o processo de terapia também, então estamos juntos aí. Também. Beleza? Tá bom, então, valeu, Éder. Obrigado, viu? Boa noite para vocês aí. Pela oportunidade aí da gente bater esse papo, né? Foi um papo bem tranquilo, descontraído, de coisas que a gente sente, né? Que a gente vê por todo momento, que a gente puder ajudar os nossos irmãos, companheiros aí, a gente está aí. Beleza. Valeu, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui, então. Grande abraço para vocês aí. Vocês não me seguem ainda, sigam eu, sigo o Éder, sigo todo mundo aí. A gente tá... Rafael, tamo junto. Cara extraordinário. Tá, deixa eu só aproveitar e falar ali que a Rosana falou, putz, peguei no final, na próxima me avisa antes, Rafa. Rosana, olha só, no meu Instagram, nos meus stories por aí tudo, tem um link para minha comunidade do WhatsApp. Se você não tá lá, você precisa entrar, mulher. Na comunidade, o que eu faço? Todo vídeo que eu posto aqui no Spotify, no YouTube, qualquer lugar, eu ponho lá na comunidade. Digo, postei isso. O aviso da live eu postei lá 2 vezes hoje. Então, se tivesse lá, você ia ter recebido a notificação hoje cedo já, que ia ter a live hoje às 8. 15 minutos antes de entrar, eu postei também. Então fica esse aviso aí para quem estiver assistindo, ouvindo. Entra lá na comunidade, é de graça, é só uma comunidade de avisos mesmo. Então tudo que eu posto, crio conteúdo, eu posto lá para a gente ser notificado, né? Quantas vezes a gente coloca conteúdo aqui e a rede social não te notifica, né? E aí você vai saber meses depois, né? Então entra lá que você já vai saber na hora. Tá bom? Beleza? O Emerson falou ótima live aí, bate-papo top. A Lu Martins falou amei a live. Que legal, gente. Que bom que vocês estão aí. Só gente boa aí, meu. Caramba. Muito bem, então tá. Valeu, gente. Boa noite, boa semana. Se cubram aí se tiver frio aí, porque aqui tá frio pra caramba. Muito obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu, tchau.